Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero falar sobre o encontro das chamas gêmeas, né? É verdade que em 2025 todas as chamas gêmeas irão estar unidas e não vai mais haver encontros entre as chamas gêmeas? Então eu vou esclarecer essa informação para vocês na minha percepção, né? Dentro do conhecimento, do entendimento e dos acessos que eu tenho. E eu vou estar clarificando vocês em relação a isso, tá bom? Bom, muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam, né? O encontro das chamas gêmeas, das almas gêmeas e das almas afins se tornará cada vez mais comum, né? Daqui para frente. Em 2020, mais ou menos, claro, teve muitas chamas que se reencontraram muito antes, né? Mas em 2020 teve assim um boom, né? No encontro das chamas gêmeas. Muitas chamas gêmeas, junto com a pandemia, vieram os encontros com as chamas, entre as chamas gêmeas. Então, de 2020 para cá, vamos dizer mais ou menos assim, isso vai se tornar cada vez mais comum. Por quê? Porque a Terra está passando por uma transição planetária. Peraí, só um instantinho, só se eu colocar o meu carregador. Então, a Terra, ela está passando por uma transição planetária. Então, como ela está deixando de ser um planeta de provas e expiações, ou seja, está deixando de ser um planeta kármico, né? Ela vai passar a vivenciar relacionamentos com base no amor incondicional, né? No amor, enfim, em sentimentos e emoções nobres. Então, é muito comum que a partir de agora aumente esse número de reencontros, né? Até porque as chamas gêmeas que estão se harmonizando, que estão se unindo e se harmonizando e conseguindo essa harmonização, muitas delas gerarão frutos, né? E essas crianças, elas virão com o seu DNA configurado, reconfigurado, não mais carregando as memórias, né? Herdando as memórias e os karmas dos seus ancestrais. Então, um desses papéis das chamas gêmeas, almas gêmeas, é reconfigurar esse DNA para que os descendentes não herdem mais os karmas, né? Vem agora com uma proposta de vivenciar a nova Terra no momento presente, né? Desculpa. Então, vai ser muito mais comum, né? E todas as chamas gêmeas vão estar unidas em 2025? Não. Nem todas as chamas gêmeas irão se unir, nem todas as chamas gêmeas enfim, terão filhos, né? Isso vai depender muito da proposta do contrato de cada dupla, né? Umas têm um propósito, enfim, de trazer algo novo, de ancorar novas energias aqui, novas tecnologias, novos trabalhos. Outras têm, além disso, de trazer, né, seres que vão estar encarnando aqui no planeta pela primeira vez. Muitos seres estelares estão chegando no planeta Terra, na quarta dimensão, para já se preparar para encarnar aqui na 3D pela primeira vez, né? Então a Terra está passando por uma transição muito importante. Então esse mito é um mito. Eu minhas redundâncias. Isso é um mito. Por que essas informações desencontradas? A gente há de convir que a união das chamas gêmeas é uma potência energética muito grande, é uma ancoragem energética aqui muito grande, muito importante no planeta. E é claro que os trabalhadores das trevas, né, os seres que estão infiltrados até estão em dinâmica, mas que também não têm interesse nenhum por estarem ainda com fractais seu nas sombras, né? Não tem interesse nessa união. Então fica dando informações opostas à verdade, que é para fazer a gente se manter vibrando ali no medo, né? Na desesperança, implantando crenças, né? Implantando crenças para que a gente não busque por essa harmonização, enfim, e por essa união. Então é muito importante
que você se reconecte, né, com o seu eu superior para que você possa receber os insights, receber as informações verdadeiras para que você não caia nessa armadilha das sombras, né? Porque eles interferem profundamente na conexão das chamas gêmeas, né? Através das diferenças de idade, diferenças de cultura, de raça, de religião, de crenças, né? Todas essas dificuldades colocadas entre a dupla ao mesmo tempo que foi, né? Porque o tempo fora da Terra é diferente, né? Ao mesmo tempo que foi para prejudicar as duplas, também é uma forma da gente ressignificar padrões, porque o propósito da união das chamas é transcender esse padrão, né? Então, o que está acima de todas essas diferenças de culturas, de raça, de educação, de idade, né? É o amor incondicional. Só que isso é um pouco difícil, porque depois que a gente entra na dinâmica e que a gente passa por aquele frisson, a gente há de convir que nós ainda nos permanecemos, principalmente as chamas femininas, presas, eles também, mas nós, quando já estamos ali em contato, enfim, em ajuste com a nossa contraparte, a gente também fica preso na 3D. E aí começa rodar aquela fita, vamos dizer assim, no nosso sistema, de ficar ali rejeitando as diferenças, a dificuldade de aceitação das diferenças, né? Porque o nosso ego, ele padroniza aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente concorda, né? E o amor incondicional, ele ultrapassa tudo isso. Não é que nós vamos aceitar tudo, não é isso, mas a gente também não pode rejeitar a nossa contraparte, porque rejeitando a nossa contraparte, estamos rejeitando a nós mesmos. Então é um processo de saber se posicionar com as diferenças, saber lidar com as diferenças. Isso é muito difícil, eu digo isso por experiência própria, por eu já estar em união com a minha contraparte. Então é um trabalho da gente trazer, se ancorar na verdade, na justiça, no equilíbrio, né? A gente tomar isso para nós, esse senso de justiça, senso de equilíbrio, senso de verdade, é você jogar limpo o tempo inteiro com você, para que você consiga jogar limpo o tempo inteiro com a sua contraparte. E isso não é algo fácil, né? Porque a verdade, o que é a verdade, verdade dos fatos, quando a gente joga limpo, quando a gente é verdadeiro, o outro, nem sempre o ego do outro, ele tá preparado para isso, porque a verdade, ela machuca muitas vezes, ela dói, né? Mas ela é necessária. E até o outro aprender a lidar com essas verdades, o que são verdades? Mais uma vez, você poder falar aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, você colocar os seus limites, né? Porque o outro, geralmente o ego, ele é egoísta, ele não pensa em equilíbrio, ele pensa e acha isso justo, sempre pensar em si primeiro, e ele achar que o outro tem que se sujeitar, ou né, o meu pirão primeiro, o outro depois, ou enfim, achar e não perceber, né? Isso não é que seja proposital, às vezes o outro ele não percebe, ou você mesmo não percebe que o processo ali não está igual, não está equilibrado, né? Por quê? Justamente por conta de criação, de educação, enfim, de desenvolvimento do próprio sistema ego mesmo, né? Então, cada chama, ela vem inserida dentro de sistemas muito diferentes, e ao mesmo tempo ela tem a bagagem dela do ser. Então, é esse ser dentro de cada sistema que faz estar aberto para compreender o outro, né? E aí a gente vai se ajustando ali com base no amor incondicional, porque tudo que a gente compartilha com a nossa contraparte, vocês há de ter reparado isso, tudo que a gente compartilha com a nossa contraparte, que está totalmente fora daquilo que ela
aprendeu, né? Algo novo que você mostre para sua contraparte que tem a ver com a sua forma de pensar, de educação, a sua contraparte ela vai te ouvir, você vai abrir os olhos dela e vice-versa, né? Ela também vai trazer o ser dela ali à superfície e vai dizer algo para você que você tem que entender como você pode ajustar melhor, né, a situação. Então é um trabalho muito interessante, esse da dupla, né? Não é fácil, porque os nossos egos ele fica interferindo o tempo todo, né? O nosso ego ele não é paciente, ele não é compassivo, né? Ele não tem compaixão para a gente poder entender, principalmente se a gente já passou por situações onde a gente teve tudo demais, né? Teve muita compreensão enfim, compaixão, paciência e no final morreu na praia. Então meio que o ego fica cansado e fica querendo, não, isso de novo não quero repetir isso, mas a gente vai repetir isso até que a gente aprenda. Então a nossa contraparte vai espelhar exatamente aquilo que a gente precisa aprender. Se você empata, por exemplo, né, extremamente empata, sensitiva, a sua chama vai espelhar para você aquele padrão meio narcísico com você, né? E aí você vai ficar, o teu ego vai julgar, o teu ego vai ficar com medo, o teu ego vai falar, caramba, isso de novo não, quero sair dessa situação, quero fugir, mas não tem como você fugir. E aí você vai perceber que você já está sabendo responder. E aí você está sabendo manter aquilo em harmonia, apesar de ser muitas vezes difícil, né? O nosso ego ele costuma ficar meio que traumatizado com essas circunstâncias, mas com a nossa contraparte a gente consegue se ajustar. É como se cada um se afastasse um pouquinho para refletir, depois volta enfim, e volta com um entendimento e uma percepção diferente. Então é muito importante a chama feminina, ela tá livre dessas sombras, né? Para que ela consiga ajudar a contraparte dela a despertar para a verdade, para a justiça, para o equilíbrio, né? Para que ela não fique sendo drenada por esse masculino. Deixa eu me lembrar que eu tinha mais alguma coisa que eu queria falar com vocês, que está anotado aqui no celular, então, enfim. Mas é isso, tá? Então vai ser cada vez mais comum os relacionamentos entre almas gêmeas e chamas gêmeas. E por quê, gente? Porque chama gêmea é uma consciência que está chegando no planeta Terra agora. Então é comum a gente perceber desencontros entre informações, tá? Algumas pessoas dizem que é uma alma dividida em duas, outras dizem que isso não existe. A teoria da dinâmica, ela é impossível para quem não está vivendo, tá? E quem está vivendo a dinâmica está recebendo cada um pouco, fazendo um pouco de download do que seja essa, enfim, essa situação, que seja essa dinâmica. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de paciência para a gente ir juntando, porque isso vai ficar cada vez mais comum. Não é que isso vai sumir, isso vai deixar de existir, muito pelo contrário. Isso vai se tornar cada vez mais comum aqui. Os relacionamentos kármicos vão ter que terminar, né? Eles vão passar por uma transição de todo mundo. Todo mundo vai encontrar a chama gêmea? Não, nem todo mundo. Por quê? Né? Porque nem todas as almas que estão aqui, elas estão divididas ou elas estão encarnadas ou elas estão ligadas ao planeta Terra. E aí eu quero aproveitar e trazer uma reflexão para vocês sobre, todo mundo me pergunta assim, chama gêmea, todo mundo tem uma chama gêmea? E aí tem duas questões que eu ainda estou avaliando para ver qual se encaixa melhor essa explicação. Por exemplo, as chamas gêmeas, elas sendo uma alma que se dividiram em duas, elas se dividiram lá do início, né, da criação. Foi cada polaridade, vamos dizer assim, foi viver
uma situação diferente. E também eu sinto que pode haver uma outra explicação. As chamas gêmeas, elas já se uniram em dimensões superiores, né? Elas já se separaram, já se uniram e elas se separaram novamente por uma causa maior para que elas entrassem dentro dos sistemas para reconfigurar esses sistemas para ajudar na liberação aqui do karma. Eu ainda estou me conectando para eu saber essa informação, tá? Porque eu sinto muito forte que todos têm chamas gêmeas. Na lógica, todos somos iguais, não tem nenhum ser que é mais queridinho para o todo do que o outro, porém, existe uma hierarquia, né? A hierarquia espiritual, tem seres que são mais velhos, almas muito mais antigas, e aí automaticamente muitas adquiriram mais experiências, né? Aprendizados, enfim, e tem funções diferentes, né? Hierarquicamente falando. Então, é uma informação ainda que eu estou fazendo o download para poder passar para vocês. Mas a princípio é isso, tá? A chama gêmea vai ficar cada vez mais comum. A gente precisa ter paciência com as informações que estão chegando, porque está chegando agora no inconsciente coletivo, tá? Imaginem vocês a internet quando chegou aqui, por exemplo, ela chegou aqui agora, né? É a primeira vez que ela está chegando aqui nesse tempo. Então, até todo mundo aprender a mexer na internet, a entender da internet, é um processo, a mesma coisa dinâmica. Tá chegando aqui agora, esse termo, né? Embora as chamas já venham se encontrando há muito tempo, mas esse entendimento, conhecimento dessa dinâmica na teoria, informação e em informações espirituais, a gente está tomando ciência agora. Então a gente precisa ter paciência. Tá bom? Então é isso, gente. Se você precisar de ajuda no teu percurso, né? Eu não faço confirmação de vínculo, tá? Eu não atuo dessa forma. A espiritualidade, como eu vejo, é diferente. Então, eu ajudo sim as chamas a expandirem a consciência através da mesa multidimensional arcturiana, tá? Porque é muito importante, e a se libertar dos karmas também, dos relacionamentos kármicos e dos karmas entre as contrapartes, porque sim, existem karmas, memórias com a nossa contraparte que precisam ser alcançadas e limpas. E aí, como a gente libera o karma? A gente libera o karma quando a gente se dá conta dele. Só saber que é um karma não te desemaranha desse karma, tá? É importante que você acesse qual seja. E aí, na sessão, muitas vezes eu consigo acessar qual seja o emaranhamento. Eu trago a informação para você e depois você faz o download e entende o karma que te prende a essa situação que você está emaranhado, tá? E aí você vai trabalhando para liberar. É um trabalho muito legal. Esse é um dos meus trabalhos aqui, que eu sei que vai se estender, não vai ficar só nas chamas gêmeas, isso vai se estender para as pessoas que estão despertando para a quinta dimensão. Então é isso, eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo, qualquer coisa é só vocês entrarem em contato. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. E é isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Oi, gente! O vídeo de hoje eu quero falar sobre o encontro das chamas gêmeas, né? É verdade que em 2025 todas as chamas gêmeas irão estar unidas e não vai mais haver encontros entre as chamas gêmeas. Então eu vou esclarecer essa informação para vocês na minha percepção, né? Dentro do conhecimento, do entendimento e dos acessos que eu tenho, e eu vou estar clarificando vocês em relação a isso, tá bom? Bom, muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam, né? O encontro das chamas gêmeas, das almas gêmeas e das almas afins se tornará cada vez mais comum, né? Daqui para frente. Em 2020, mais ou menos, claro, teve muitas chamas que se reencontraram muito antes, né? Mas em 2020 teve assim um boom,
né, no encontro das chamas gêmeas. Muitas chamas gêmeas, junto com a pandemia, vieram os encontros com as chamas, entre as chamas gêmeas. Então, de 2020 para cá, vamos dizer mais ou menos assim, isso vai se tornar cada vez mais comum. Por quê? Porque a Terra está passando por uma transição planetária. Peraí, só um instantinho, só se eu colocar o meu carregador. Então, a Terra, ela está passando por uma transição planetária. Então, como ela está deixando de ser um planeta de provas e expiações, ou seja, está deixando de ser um planeta kármico, né? Ela vai passar a vivenciar relacionamentos com base no amor incondicional, né? No amor, enfim, em sentimentos e emoções nobres. Então, é muito comum que a partir de agora aumente esse número de reencontros, né? Até porque as chamas gêmeas que estão se harmonizando, que estão se unindo e se harmonizando e conseguindo essa harmonização, muitas delas gerarão frutos, né? E essas crianças, elas virão com o seu DNA configurado, reconfigurado, não mais carregando as memórias, né? Herdando as memórias e os karmas dos seus ancestrais. Então, um desses papéis das chamas gêmeas, almas gêmeas, é reconfigurar esse DNA para que os descendentes não herdem mais os karmas, né? Vem agora com uma proposta de vivenciar a nova Terra no momento presente, né? Desculpa. Então, vai ser muito mais comum, né? E todas as chamas gêmeas vão estar unidas em 2025? Não. Nem todas as chamas gêmeas irão se unir, nem todas as chamas gêmeas, enfim, terão filhos, né? Isso vai depender muito da proposta do contrato de cada dupla, né? Umas têm um propósito, enfim, de trazer algo novo, de ancorar novas energias aqui, novas tecnologias, novos trabalhos. Outras têm, além disso, de trazer, né, seres que vão estar encarnando aqui no planeta pela primeira vez. Muitos seres estelares estão chegando no planeta Terra, na quarta dimensão, para já se preparar para encarnar aqui na 3D pela primeira vez, né? Então, a Terra está passando por uma transição muito importante. Então, esse mito é um mito. Eu, minhas redundâncias. Isso é um mito. Por que essas informações desencontradas? A gente há de convir que a união das chamas gêmeas é uma potência energética muito grande, é uma ancoragem energética aqui muito grande, muito importante no planeta. E é claro que os trabalhadores das trevas, né, os seres que estão infiltrados até estão em dinâmica, mas que também não têm interesse nenhum por estarem ainda com um fractais seu nas sombras, né, não tem interesse nessa união. Então fica dando informações opostas à verdade, que é para fazer a gente se manter vibrando ali no medo, né, na desesperança, implantando crenças, né, implantando crenças para que a gente não busque por essa harmonização, enfim, e por essa união. Então é muito importante que você se reconecte, né, com o seu eu superior, para que você possa receber os insights, receber as informações verdadeiras, para que você não caia nessa armadilha das sombras, né? Porque eles interferem profundamente na conexão das chamas gêmeas, né? Através das diferenças de idade, diferenças de cultura, de raça, de religião, de crenças, né? Todas essas dificuldades colocadas entre a dupla ao mesmo tempo que foi, né? Porque o tempo fora da Terra é diferente, né? Ao mesmo tempo que foi para prejudicar as duplas, também é uma forma da gente ressignificar padrões, porque o propósito da união das chamas é transcender esse padrão, né? Então, o que está acima
de todas essas diferenças de culturas, de raça, de educação, de idade, né? É o amor incondicional. Só que isso é um pouco difícil, porque depois que a gente entra na dinâmica e que a gente passa por aquele frisson, a gente há de convir que nós ainda nos permanecemos, principalmente as chamas femininas, presas. Eles também, mas nós, quando já estamos ali em contato, enfim, em ajuste com a nossa contraparte, a gente também fica preso na 3D. E aí começa rodar aquela fita, vamos dizer assim, no nosso sistema, de ficar ali rejeitando as diferenças, a dificuldade de aceitação das diferenças, né? Porque o nosso ego, ele padroniza aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente concorda, né? E o amor incondicional, ele ultrapassa tudo isso. Não é que nós vamos aceitar tudo, não é isso, mas a gente também não pode rejeitar a nossa contraparte, porque rejeitando a nossa contraparte, estamos rejeitando a nós mesmos. Então é um processo de saber se posicionar com as diferenças, saber lidar com as diferenças. Isso é muito difícil, eu digo isso por experiência própria, por eu já estar em união com a minha contraparte. Então é um trabalho da gente se ancorar na verdade, na justiça, no equilíbrio, né? A gente tomar isso para nós, esse senso de justiça, senso de equilíbrio, senso de verdade, é você jogar limpo o tempo inteiro com você, para que você consiga jogar limpo o tempo inteiro com a sua contraparte. E isso não é algo fácil, né? Porque a verdade, o que é a verdade, verdade dos fatos, quando a gente joga limpo, quando a gente é verdadeiro, o outro, nem sempre o ego do outro, ele tá preparado para isso, porque a verdade, ela machuca muitas vezes, ela dói, né? Mas ela é necessária. E até o outro aprender a lidar com essas verdades, o que são verdades? Mais uma vez, você poder falar aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, você colocar os seus limites, né? Porque o outro, geralmente o ego, ele é egoísta, ele não pensa em equilíbrio, ele pensa e acha isso justo, sempre pensar em si primeiro, e ele achar que o outro tem que se sujeitar, ou né, o meu pirão primeiro, o outro depois, ou enfim, achar e não perceber, né? Isso não é que seja proposital, às vezes o outro ele não percebe, ou você mesma não percebe que o processo ali não está igual, não está equilibrado, né? Por quê? Justamente por conta de criação, de educação, enfim, de desenvolvimento do próprio sistema ego mesmo, né? Então, cada chama, ela vem inserida dentro de sistemas muito diferentes, e ao mesmo tempo ela tem a bagagem dela do ser. Então, é esse ser dentro de cada sistema que faz estar aberto para compreender o outro, né? E aí a gente vai se ajustando ali com base no amor incondicional, porque tudo que a gente compartilha com a nossa contraparte, vocês há de ter reparado isso, tudo que a gente compartilha com a nossa contraparte, que está totalmente fora daquilo que ela aprendeu, né? Algo novo que você mostre para sua contraparte que tem a ver com a sua forma de pensar, de educação, a sua contraparte ela vai te ouvir, você vai abrir os olhos dela e vice-versa, né? Ela também vai trazer o ser dela ali à superfície e vai dizer algo para você que você tem que entender como você pode ajustar melhor, né, a situação. Então é um trabalho muito interessante, esse da dupla, né? Não é fácil, porque os nossos egos, ele fica interferindo o tempo todo, né? O nosso ego, ele não é paciente, ele não é compassivo, né? Ele não tem compaixão pra gente poder entender, principalmente se
A gente já passou por situações onde a gente teve tudo demais, né? Teve muita compreensão enfim, compaixão, paciência e no final morreu na praia. Então meio que o ego fica cansado e fica querendo, não, isso de novo não quero repetir isso. Mas a gente vai repetir isso até que a gente aprenda. Então a nossa contraparte vai espelhar exatamente aquilo que a gente precisa aprender. Se você empata, por exemplo, né, extremamente empata, sensitiva, a sua chama vai espelhar para você aquele padrão meio narcísico com você, né? E aí você vai ficar, o teu ego vai julgar, o teu ego vai ficar com medo, o teu ego vai falar, caramba, isso de novo não, quero sair dessa situação, quero fugir, mas não tem como você fugir. E aí você vai perceber que você já está sabendo responder. E aí você está sabendo manter aquilo em harmonia, apesar de ser muitas vezes difícil, né? O nosso ego, ele costuma ficar meio que traumatizado com essas circunstâncias, mas com a nossa contraparte a gente consegue se ajustar. É como se cada um se afastasse um pouquinho para refletir, depois volta enfim, e volta com um entendimento e uma percepção diferente. Então é muito importante a chama feminina, ela tá livre dessas sombras, né? Para que ela consiga ajudar a contraparte dela a despertar para a verdade, para a justiça, para o equilíbrio, né? Para que ela não fique sendo drenada por esse masculino. Deixa eu me lembrar que eu tinha mais alguma coisa que eu queria falar com vocês, que está anotado aqui no celular, então, enfim. Mas é isso, tá? Então vai ser cada vez mais comum os relacionamentos entre almas gêmeas e chamas gêmeas. E por quê, gente? Porque chama gêmea é uma consciência que está chegando no planeta Terra agora. Então é comum a gente perceber desencontros entre informações, tá? Algumas pessoas dizem que é uma alma dividida em duas, outras dizem que não, que isso não existe. A teoria da dinâmica, ela é impossível para quem não está vivendo, tá? E quem está vivendo a dinâmica está recebendo cada um pouco, fazendo um pouco de download do que seja essa, enfim, essa situação, que seja essa dinâmica. Tá? Então a gente tem que ter um pouco de paciência para a gente ir juntando, porque isso vai ficar cada vez mais comum. Não é que isso vai sumir, isso vai deixar de existir, muito pelo contrário. Isso vai se tornar cada vez mais comum aqui. Os relacionamentos kármicos vão ter que terminar, né? Eles vão passar por uma transição de todo mundo. Ah, todo mundo vai encontrar a chama gêmea? Não, nem todo mundo. Por quê? Né? Porque nem todas as almas que estão aqui, elas estão divididas, ou elas estão encarnadas, ou elas estão ligadas ao planeta Terra. E aí eu quero aproveitar e trazer uma reflexão para vocês sobre, todo mundo me pergunta assim, chama gêmea, todo mundo tem uma chama gêmea? E aí tem duas questões que eu ainda estou avaliando para ver qual se encaixa melhor essa explicação. Por exemplo, as chamas gêmeas, elas sendo uma alma que se dividiram em duas, elas se dividiram lá do início, né, da criação. Foi cada polaridade, vamos dizer assim, foi viver uma situação diferente. E também eu sinto que pode haver uma outra explicação. As chamas gêmeas, elas já se uniram em dimensões superiores, né? Elas já se separaram, já se uniram e elas se separaram novamente por uma causa maior, para que elas entrassem dentro dos sistemas, para reconfigurar esses sistemas, para ajudar na liberação aqui do karma. Eu ainda estou me conectando para eu saber essa informação, tá? Porque eu sinto muito forte que todos têm chamas gêmeas. Na lógica, todos somos iguais, não tem nenhum ser que é mais queridinho para o todo do que o outro, porém existe uma hierarquia,
né? A hierarquia espiritual. Tem seres que são mais velhos, almas muito mais antigas, e aí automaticamente muitas adquiriram mais experiências, né? Aprendizados, enfim, e tem funções diferentes, né? Hierarquicamente falando. Então, é uma informação ainda que eu estou fazendo o download para poder passar para vocês. Mas a princípio é isso, tá? A chama gêmea vai ficar cada vez mais comum. A gente precisa ter paciência com as informações que estão chegando, porque está chegando agora no inconsciente coletivo, tá? Imaginem vocês a internet quando chegou aqui, por exemplo. Ela chegou aqui agora, né? É a primeira vez que ela está chegando aqui nesse tempo. Então, até todo mundo aprender a mexer na internet, a entender da internet, é um processo, é a mesma coisa dinâmica. Tá chegando aqui agora, esse termo, né? Embora as chamas já venham se encontrando há muito tempo, mas esse entendimento, conhecimento dessa dinâmica na teoria e em informações espirituais, a gente está tomando ciência agora. Então, a gente precisa ter paciência. Tá bom? Então é isso, gente. Se você precisar de ajuda no teu percurso, né? Eu não faço confirmação de vínculo, tá? Eu não atuo dessa forma. A espiritualidade, como eu vejo, é diferente. Então, eu ajudo sim as chamas a expandirem a consciência através da mesa multidimensional arcturiana, tá? Porque é muito importante, e a se libertar dos karmas também, dos relacionamentos kármicos e dos karmas entre as contrapartes, porque sim, existem karmas, memórias com a nossa contraparte que precisam ser alcançadas e limpas. E aí, como a gente libera o karma? A gente libera o karma quando a gente se dá conta dele. Só saber que é um karma não te desemaranha desse karma, tá? É importante que você acesse qual seja. E aí, na sessão, muitas vezes eu consigo acessar qual seja o emaranhamento. Eu trago a informação para você e depois você faz o download e entende o karma que te prende a essa situação que você está emaranhado, tá? E aí você vai trabalhando para liberar. É um trabalho muito legal. Esse é um dos meus trabalhos aqui, que eu sei que vai se estender, não vai ficar só nas chamas gêmeas, isso vai se estender para as pessoas que estão despertando para a quinta dimensão. Então é isso, eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo, qualquer coisa é só vocês entrarem em contato. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. E é isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.